Dá sim, vai dar para melhorar. Então, estamos gravando aqui a aula, Andressa Rocha Magalhães Bispo. Bem, Andressa, primeira coisa é essa, né? Mas o que que você sente assim, mais dificuldade na redação? Na verdade, Quem? o repertório. Eu sou pobre em repertório. Repertório, né? Muito Uhum. bem. Então, vamos trabalhar isso. Estou anotando aqui. Repertório, tá? Muito bem. Então, você, no sentido, você fala repertório, história, Isso. filosofia, é Isso isso, né? sempre me dá um branco na hora da prova. Antes desse cursinho, você tinha feito outro ou não? Não, eu fazia ensino médio, que era tipo um cursinho. Em Formosa, onde era? Barreiras. Barreiras, certo. Mas faz tempo. Aham. Você quer que curso? Qual é o curso que você pretende? Medicina. Medicina, de preferência na UFOB, né? Isso. Falar uma coisa, você não pensa nem em farmácia, assim, depois para mudar para medicina? Você quer direto medicina? Eu vou tentar até os 22. Se eu ver que não passei, eu vou para direito. Tá. Mas veja bem, nossa, você mudou radicalmente de área agora, né? É, aí, Direito e medicina. é, Direito e medicina, a não ser que você seja perita, alguma coisa do tipo, né? são bem diferentes. É bem diferente, né? Mas Áreas. por que que você não tenta, como você quer insistir nessa área de saúde por muito tempo? Você tem o quê? 19 anos, é isso? 18? 19, 19. 19. Então, assim, por que que você não tenta, por exemplo, vamos colocar aqui uma suposição, tá? Vamos Uhum. colocar aqui uma suposição. Suponhamos que em 2021 vai ter o Enem, claro, você vai se inscrever, eu também vou fazer o Enem esse ano. Mas em 2021 você atingiu uma nota maravilhosa, 930, 40, Isso. 940 na redação, e, sabe, a média geral deu 750, 800, mas tua nota não deu para medicina, mas deu para farmácia. Você não Isso. pensa em cursar farmácia? Não, cursar não. Mas você sabe que cursando farmácia você pode mudar para medicina depois, né? Eu tenho isso, problema de farmácia que eu não me dou muito bem com química e dizem que é bastante química. Ah, mas medicina também, você vai ter que estudar, né? Assim, Química? claro, né? Não é tudo, né? Mas química, acho que está nas áreas de saúde. Claro, farmácia é bem predominante a química, né? Mas É. você não pode pensar assim, eu não vou cursar porque tem uma disciplina que eu não gosto. Não, você tem que ter aquela disciplina como um desafio, tá? Você não pode entregar os pontos, jogar a toalha para química, né? É. Então, mas assim, passou sua nota para a primeira opção em 2021 deu para a farmácia. Mas você vai cursar? Não, não, Mas que não vai mesmo. não. Mas assim, não, escute, mas pelo menos entrar na faculdade e depois migrar, ou até mesmo durante a faculdade cursar o Enem de O novo. problema é saber administrar os dois, né? Porque o foco na faculdade é estudo para o Enem, porque medicina ela exige um pouco mais de tempo e preparação. Entendo, entendo perfeitamente, né? Mas veja essa possibilidade, não se cobre tanto, né, nessas possibilidades, mas veja essa possibilidade, né? Caso Não, você passar para um curso como farmácia, você pode aproveitar algumas disciplinas e depois migrar para medicina, tá? Uma solução, entendeu? uhum, Claro, vamos tentar medicina e tal. Mas se porventura que não vai acontecer, vamos trabalhar com a realidade, né? Pode é, acontecer que pode. trabalhar com a realidade não dê certo, mas veja, tente essa possibilidade. Não, então vou enfermagem deu certo, farmácia deu certo, então vamos cursar e aí depois eu posso mudar, eu posso migrar, né? Quem sabe, né? Tá bom? Uhum. Tenha isso em mente. Não descarte essa possibilidade, por favor, Não né? vou. Tá bom? Porque querendo ou não, porque eu vejo assim, querendo ou não, é um estudo para o Enem, ótimo, você está ali tentando, se esforçando, batalhando, e eu percebo que você é muito comprometida pelo que você está falando, né? Ótimo, excelente isso, excelente. Agora, com relação
uma segunda opção, uma segunda oportunidade, assim, que apareceu, eu penso que você não pode descartar completamente. Cabe uma reflexão, cabe um pensamento cauteloso, né? Não, tá, farmácia pode ser, eu posso mudar depois, a medusa aí, a questão da química, mas depois eu vou sim, eu vou cursar, vai dar certo. Tenta ver nesse sentido, né? Não que você vai ficar em farmácia, não, mas sempre com um olhar na medicina, é claro. Eu Entendeu? entendo. Uhum. Além de Tá não bom? gostar de química, que eu tenho bastante dificuldade. Aí, tipo, é uma área que vai muita química mesmo. Aí, é porque a medicina não vai tanto. Não, mas você vai tirar de letra, você vai tirar de letra química. Você vai ver como sua nota em química esse ano vai melhorar muito, porque você já tem experiência. O que ajuda muito, eu vou te dar uma dica aqui. Acho que alguns professores devem ter falado, não sei. Mas o que ajuda muito é responder questões. É, Responder questões. é. Responder questões e assim, né, responder questões com uma certa estratégia. Por exemplo, se você errou química orgânica, um exemplo, você respondeu 30 questões de química orgânica. 30. Mas você errou 20. Um exemplo. Claro Uhum. que você vai errar bem menos, né? Você errou 20. Aí, peraí, mas eu errei 20 questões? Não tem como eu errar 20 questões. Vamos ver o que está pegando aqui. Aí você vai no gabarito e olha o conteúdo da química. O que você esqueceu ali? O que você deixou de mencionar? O que você, sabe, qual foi a falha? Qual foi o conteúdo que você ficou empacada ali, né, no momento das questões? Você vai direto para o manual, para o livro, para o YouTube e estudar química, aquele determinado conteúdo. Aí Sim. vai ser um direcionamento, vai ser um estudo mais direcionado, né? Pro Enem. Isso. Isso mesmo. É, mas Bem, certo, ok. Agora, atualmente, você não está em outro cursinho além desse ou está? eu estou no Pro Enem, online. Uhum, entendo. Pro Enem. Ótimo, ótimo curso também. Muito bom, tá? Só queria deixar claro que o Pro Enem tem uma metodologia de ensinar redação, eu tenho outra metodologia, É. tá bom? Então, assim, pode ajudar uma a outra, né? Bem parecida, tá bom? E vamos lá. Compartilhar aqui uma tela, só uns segundos. Eu vou te enviar, né? Você está morando em Formosa ou em Barreiras? Formosa. Formosa. Eu vou te enviar um material do cursinho, né? Que eu estou elaborando ainda. Eu nem falei, né? Quando eu acertei com tua mãe e tal, eu nem falei nada e nem para você, porque não gosto muito de prometer, vai que não dá certo. Mas é um caderno, né? Personalizado só para é um caderno personalizado só para redação. Aí nesse caderno também tem um planner, um planejamento, né? E aí você vai, eu vou enviar pelo Transmar, ele vai deixar o endereço aí, ou você pode buscar lá você sabe onde é que fica a garagem, né? Não. Mas pode passar o endereço depois. Eu passo tranquilo, vai dar certo. Certinho. Então quer dizer que é ruim a questão das alusões, para você fica Dá um branco. Aí eu tenho que. dar um branco, né? Não, Isso. mas aqui vai dar certo, a gente vai conseguir. Primeira coisa, claro, você deve conhecer, mas penso que não deve conhecer dessa forma. Se não, se conhece, tudo bem, você pode falar, professor, já conheço, tal, ok. Muitas vezes as pessoas falam, competência 1, competência 2, competência 1, norma padrão. Mas não diz o que tem que ter na norma padrão, né? Competência 2, essa questão do estilo textual argumentativo, né, dissertativo argumentativo. Tá bom? Isso. Então vamos lá para a redação. Só um segundo aqui. Tá, vamos lá. Aí.
Bem, você está vendo aqui, deixa eu ver, está começando a apresentar agora. Conseguindo ver aí, né? Tô. Então é o seguinte, nós temos aqui, esse é uma estrutura de correção que liso aqui no cursinho, tá? Aham. Então você pode perceber aqui a primeira competência, né? Tem os aspectos gerais. Deixa eu aumentar aqui. Tem os aspectos gerais. Tem os aspectos gerais, que é a ilegibilidade, com certeza sua letra é ótima. Respeito às margens, espaçamento dos parágrafos, a questão do gerundismo. Pode escrever com letra de forma, não tem problema. Escrever com letra de forma. O Enem não é tão rigoroso com relação a isso. O que o Enem espera do vestibulando? É a criticidade, é a sagacidade e criatividade. É isso, tá? E a questão, evidentemente, do repertório, não repetir alusões. Vou colocar 3 estatísticas, aí fica demais, né? 3 filmes é demais. Então, é bom sempre variar. E, claro, no último parágrafo, você demonstrar a sua capacidade de criação de soluções, de resolver soluções, porque você gerou um conflito, ou até mesmo um problema. Ali dentro do tema, por exemplo, ano passado, no caso, esse ano, né? A prova foi esse ano, na verdade, mas o Enem 2020 foi a questão do... Qual foi o tema? O tema foi da saúde mental. Isso mesmo, né? Nós aqui do Cursinho Corujão, nós acertamos. Foi o primeiro tema das revisões, assim, das imersões, isso. Né? Foi sobre a romantização das doenças psíquicas, né? E hoje em dia ter depressão, ter ansiedade, é cult, né? É chique. Né? Então, as pessoas acabam romantizando muito e glamorizando essas doenças que não é por aí, né? Não é por aí. Então, foi esse o tema, né? A questão da doença mental, depressão, ansiedade, né? E nós acertamos. Em janeiro, inclusive, era o mês dedicado à questão da saúde mental, né? É obrigatório inserir título? Não, o Enem não é. Em outras bancas, sim, questão da FUVEST, outros vestibulares. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, né? A competência 1. O que você tem que ter? Quando eu marcar, né? Quando eu marcar, você vai observar, eu irei marcar esses quadrados, né? Quando eu vou passar uma redação hoje para você. Não pense que você vai sair daqui sem me mostrar como é que você escreve. Eu vou passar uma redação para você, certo? E aí você vai observar Eita, mas tá ruim aqui. Conexão? Oi. Oi. Tô aqui. Então, vamos lá. Vamos aumentar a tela. Então, quando eu marcar um quadradinho desse aqui, quando eu marcar, é porque você deixou de cumprir aquilo na redação, né? Quais são os requisitos da competência 1? Marcas de oralidade, clichês e coloquialismos. Nunca você pode se achar no direito de colocar ali uma ideia pessoal. Evita termos como infelizmente, né? Infelizmente, geralmente, tá? Esses advérbios não agregam. Pessoalismos, repetição de termos, a questão da ortografia, concordância verbal, esse material eu vou te dar, tá bom? Esse plano aqui eu vou enviar para você. Como muitas vezes o adolescente, não vou chamar você de adolescente, mas o vestibulando está mais com o celular na mão, eu também envio pelo WhatsApp, mas vai estar lá na sala de aula virtual. Caso se perca no celular, não tem problema, está lá na sala de aula. Bem, tem a questão da ortografia, inadequação vocabular, concordância verbal, nominal, regência, isso faz parte da competência 1, que é a escrita formal. A competência 2
é o desvio parcial ou integral quanto à proposta em redação, inadequação do tipo textual, você descrever muito, colocar um exemplo ali que é desnecessário, você vai queimar linhas à toa. E vamos trabalhar com 30 linhas, tá? Vamos trabalhar com 30 linhas. Você vai escrever 30 linhas. Sempre, toda a redação você vai fechar, cravar. E quando eu digo cravar, é fechar mesmo, né? Ou seja, não deixar ali, não deixar, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, escrevi 30 linhas, mas às vezes terminou a redação e concluiu a última linha do parágrafo na metade, ou então menos da metade. E isso não conta como linha, né? Isso com certeza você sabe, né? Mas é bom lembrar. Tá certo? Então, relevância dos argumentos é a competência 2, tomada do tema proposto, tese frágil ou argumento fragilizado também. Por exemplo, né, uma tese sempre indica-se que você retome o próprio problema, né, ou até mesmo o tema, para construir a tese. Retomar somente o tema é um pouco frágil, né, não é tão substancioso assim para agregar a redação. Então, vamos trabalhar a tese, que é um fundamental e muitas pessoas pecam na hora de redigir. Depois, a competência 3 trata de quê? Trata das opiniões, dos argumentos, da defesa de um ponto de vista. Você vai ser impessoal, não vai ser imparcial. Falar que na redação você vai ser imparcial é errado. Você vai ser impessoal. Parcial você vai ser. Você vai se mostrar ali com ponto de vista. Né? Por exemplo, o racismo você sempre vai, evidentemente, na redação, você vai ser contra o racismo. Você vai, ou até mesmo a questão das ações afirmativas, você vai ser contra as ações afirmativas? Não, né? Você vai ser favorável às políticas públicas para o acesso às universidades. Isso. Né? E com relação ao aborto, por exemplo, né? 3 formas de aborto no Brasil, né? Tem questão do estupro, a anencefalia, né? E, claro, essa outra forma que é decidida judicialmente, em caso de decisão judicial, pode sim cometer a mãe, né? Constatado uma deficiência, ou deficiência não, mas deformação do feto, no caso, nascer sem os rins, ou se desenvolver sem os rins, pode sim ter uma decisão judicial. Bem, a terceira competência sobre esse ponto de vista, cuidado com as redundâncias de ideias, né? Acaba que na redação começa ali o segundo parágrafo e no terceiro insiste na mesma ideia, insiste no mesmo posicionamento, não é por aí, tá? Então, muito cuidado. Por isso que nós vamos focar bem na questão da esquematização, né? Eu tenho uma metodologia aqui que eu sempre entrego um esquema, ou o próprio estudante vai auxiliar na construção desse esquema, ou do mapa mental, enfim, com chuva de ideias, chame como quiser, mas é uma estrutura, que naquele esquema você vai observar o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto parágrafo, dentro daquele esquema. De tal modo que sempre você vai revisando aqueles esquemas, e dentro desses esquemas tem o quê? Tem alusões, tem repertório. E de tal modo que quando você revisa esses repertórios, revisa esses esquemas, não é muita coisa, não. É bem objetivo. É de acordo com o tema, tá? Já vou te mostrar um exemplo, que aí eu quero que você faça essa redação, tendo como base este esquema, tá? Bem, depois do argumento não articulado com a tese, é claro que você tem que tudo convergir para aquele determinado tema, nada de tangenciar, nada de viajar na redação, sempre com foco redacional, sempre com foco ali no tema, né? Depois, a quarta competência, o que tem que ter na quarta competência não pode faltar? Por exemplo, tópico frasal longo, isto é, um período muito longo, né? Você tem um período ali de 3 linhas, não. Cada parágrafo tem que ter 3 períodos, e basta. Cada parágrafo tem que ter 3 períodos, não mais e nem menos. Tá? 3 períodos cada parágrafo. Tenta imaginar a redação como cada parágrafo como uma pequena redação, como uma redação, mas tendo objetivos diferentes. Para introdução, você vai iniciar ali o texto, tendo ali o último período, último tópico ali, como o encaminhamento argumentativo, né? Como a evolução ali da tua redação, deixando ali um gostinho para o leitor. Em seguida, eu vou te mostrar agora uma redação
sobre a questão do tabagismo. E essa redação foi eu que escrevi, e vamos ver como é que estão os parágrafos, tá? Mas continuando aqui, a competência 4, pode perguntar, me interromper, professor, assim, 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 tá? Você pode. O professor fala rápido, é mais bem dinâmico, né? Fica à vontade, pode interromper. Tô entendendo tudo. Tá, né? A questão do mecanismo linguístico, né, e coesão referencial. Ou seja, nunca terminar um parágrafo com conjunções adversativas. Isso é na prática. Eu vou sempre te lembrar disso, eu vou sempre mencionar isso, essa questão dos conectivos é muito importante para a redação. É muito importante. Ou seja, você irá concluir com entretanto, no entanto. Isso não é só para a conclusão, não. Também para os parágrafos. Quando eu falo que cada período, cada parágrafo deve conter 3 períodos, eu estou falando que o último período deve conter ali, iniciando o período, uma conjunção de sequência ou de finalização. Ou seja, desse modo, por isso, nesse sentido, dessa forma, dessa maneira, sempre indicando sequência. Nunca, entretanto, todavia, no entanto, contudo, né? E essas são conjunções para o meio do parágrafo. No meio do parágrafo, você pode ter uma conjunção adversativa, ou até mesmo no início do parágrafo, ali depois né, da introdução do período, você pode ter uma conjunção, nunca no final do parágrafo, porque aí você vai, de certo modo, contradizer o que você disse e não vai concluir a linha de raciocínio, tá? Então, é bem encadeado, né, o parágrafo, tá? Bem, competência 5, essa é, acho que o calcanhar de Aquiles de muitos estudantes. Eu acho que a grande maioria não consegue formular uma proposta de intervenção, né? Vai indo muito bem na redação, mas na hora de concluir, o que você precisa fazer para solucionar o problema? O que, enquanto presidenta, você, Andressa, né? Enquanto presidenta, governadora ou líder de algum movimento, o que você faria para solucionar o problema da doença mental no Brasil? Ou, o que você faria para solucionar o problema? Você tem que se colocar no problema. Ou até mesmo se pensar como... as pessoas falam de empatia e não sabem de fato o que é, né? E isso, a conclusão, é uma demonstração de empatia. Ou seja, você vai se colocar no problema e compreendê-lo. Diante dessa compreensão, você vai apontar caminhos para solucioná-lo. Questão do saneamento básico, da reciclagem, o que você, do lixo, né, do descarte indevido de lixo, né, de resíduos sólidos, o que você pode fazer enquanto secretário de meio ambiente de um determinado município do estado? O que você pode fazer? E aí você tem que se colocar no problema, tem que se deixar possuir pelo problema, né? Começou a redação, você já tem que, sabe, respirar ali o clima e a reflexão daquela estrutura redacional, daquele problema, tentar pensar como um indivíduo que tem uma doença mental, ou que sofre ali a questão do saneamento, no caso, você morando numa periferia, tendo esgoto passando na sua porta, falta de saneamento, o que poderia fazer para resolver aquele problema? Certo? Como a questão do tráfico de cigarros, por exemplo. O que fazer para solucionar o tráfico de cigarros no Brasil? Lembrando que nós temos tecnologia sempre tem que apontar ali uma solução, né? É importantíssimo sempre olhar a tecnologia como benéfica, nunca como uma ferramenta nociva, né? Então, eu costumo sempre, muitos professores falam em 4 perguntas, né? E eu acho que 4 já é demais. Resolvendo 3 perguntas, abrindo caminho ali para 3, o que fazer, como fazer e quem fará, é suficiente, né? Suficiente. Por isso que aqui tem 3 apontamentos. Proposta de intervenção não detalhada. Se você não detalhar, eu vou marcar aqui, então é preciso você mudar. Certo. Proposta de intervenção fragilizada, ou seja, inconsistente e irrelevante. Quer falar? Oi, peraí. Calma aí, que aqui tá...
Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Quer falar? Não. Não, né? Tá bom. Então, proposta de intervenção não articulada. Proposta de intervenção não articulada, ou seja, você colocou lá clichê, né? Tem que investir na conscientização dos jovens e tal. É abstrato. Ou até mesmo, tem que investir na conscientização dos jovens e a família, sabe? É algo sem nexo, né? Não está articulado, não tem agente transformador. Apesar que tem, escola e família. Diga. Eu sempre busco não também criar leis, né? Porque, na verdade, temos bastante. Também. Antes eu tinha muito isso. Interessante, você fala, corre o risco dessa lei já existir. Exatamente. Na verdade, existe milhares, né? O problema é a fiscalização. Perfeito. Eu vou te indicar um aplicativo, né? Eu vou te indicar um aplicativo que você vai acompanhar as leis, a criação das leis. E aí a importância do repertório, né? É um aplicativo e você pode até votar, né, nas leis, né? Para até gravar mais o conteúdo dessas leis. Já já eu te digo qual é o aplicativo. Muito bom. Bom, então vamos lá, essa questão por exemplo, do desaparecimento de crianças, já existe lei para isso, né, para coibir o desaparecimento de criança, apesar que o único estado que tem uma política pública e uma delegacia especializada no desaparecimento de pessoas, salvo engano, é o estado do Paraná, o estado do Paraná que tem uma delegacia especializada nisso, né. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, que eu quero agora compartilhar uma tela com você, outra tela, que é uma redação. E aí vamos ver como isso vai na prática, né? As competências na prática, tá bom? Então, um segundo, deu uma travadinha aqui, mas vai dar certo. Você tem momento de descanso na sua agenda aí, ou não? Agora eu separei para estudar a redação, né? À tarde. Uhum. À tarde, né? Muito bem. Um momento mais tranquilo, assim, que eu tô tendo na semana. Você trabalha ou não? Ou só estuda? Não, só estudo mesmo. Ótimo. Então, tenta levar com tranquilidade o estudo, né? Às vezes, a pressão não ajuda tanto, né? Não ajuda tanto que acaba que embaralha tudo, e a cobrança, você se cobra tanto, minha mãe está gastando e tal, eu tenho que dar resultado. Isso. Tenta levar com muita leveza, com muita tranquilidade, não, sabe? Fazer de cada momento, momento de experiência, de pensamento, de reflexão, captando ali com bastante calma o conteúdo, pensando no conteúdo. Bem, tá conseguindo ver aqui a redação? Estou. Tá conseguindo ver a redação? Pronto. Olha só, aqui nós temos uma redação sobre a questão do tráfico de cigarro no Brasil, né? Uma redação tráfico de cigarro no Brasil. Não é sobre tabagismo, é sobre o tráfico de cigarro no Brasil, né? E aí eu começo com um documentário. Né? No documentário, e aí já aqui o meu repertório. Primeira alusão aqui que eu faço, né? O primeiro período aqui eu já coloco a alusão. Veja que tem 3 períodos, né? 3 períodos. E se o período é simples ou composto, aí fica outra história, né? É outra história. Vamos lá. No documentário Cigarro do Crime, sobre a direção de João Weimer, descreve o caminho que o tabaco ilegal percorre das indústrias paraguaias às cidades brasileiras, onde se comercializa como um produto legítimo. Ponto. E eu já introduzi com o documentário. Dessa forma, olha o conectivo, a fragilidade das barreiras. Aí eu vou colocar minha tese. Eu vou colocar agora o problema. Dessa forma, que eu constatei que é o que? Eu estou descrevendo aqui o cigarro do crime, né? O documentário trata disso. Dessa forma, ou diante disso, poderia ser também, dessa forma,
A fragilidade das barreiras fiscalizadoras, o constante aumento da taxação tributária imposta sobre esse produto e a necessidade que profissionais autônomos possuem através da venda ilegal de cigarros para garantir sua subsistência, são alguns fatores que potencializam a problemática. Ponto. Diante disso, é válido analisar quais seriam as implicações que o tráfico de cigarro provoca no âmbito socioeconômico nacional. Este é o encaminhamento argumentativo. Este é o encaminhamento argumentativo. Então, nós temos a introdução e um pequeno contexto do parágrafo, do tema. Em seguida, nós temos a nossa tese, e, claro, depois nós temos o encaminhamento argumentativo. Isso tudo vai ser estruturado para você daqui a pouco. Eu vou mostrar um slide que tem todas essas divisões. Aqui a intenção é, a partir das competências que você acabou de ver, aplicar. Aplicar. Você promover aqui a aplicação do que nós vimos anteriormente. Observe que eu utilizo aqui dessa forma, no segundo período. Eu não coloco entretanto. Algumas redações você deve colocar entretanto. Por quê, professor? Porque não há, por exemplo, aqui no Cigarro do Crime, no documentário, o documentário busca o quê? Descrever como está a realidade. Busca investigar e apontar quais são os problemas. E então eu coloco. É uma ficção, mas com o pé na realidade. É ali algo bem real, Então, como é um documentário, então, dessa forma, eu aponto os problemas que aparecem nesse documentário, no Cigarro do Crime, tá? Agora, por exemplo, você vai utilizar no entanto, entretanto, quando o filme ou determinada lei não corresponde com a realidade. Por exemplo, diga. Eu entendi. Quando for Entendeu, né? Ficção, com o mesmo contexto. Isso, com o mesmo contexto, aí você coloca desse modo, que trata da realidade, ou analogamente, a ficção aproxima-se da realidade e tal, E aí sim você coloca, expõe aí o entretanto, no entanto, todavia, contudo, Um filme que eu gosto muito para questões de, enfim, saneamento básico, é uma pegada meio ambiental, é o Oli. Não sei se você já escutou, com certeza já, Olim? Não? Nunca viu falar? O nome não me é estranho. O Oli. Acho que não, hein? Não, Pois é, uma animação muito boa. Talvez você deve ter assistido ou assistido o trailer, alguma coisa do tipo, mas não se atentou. O Oli é muito interessante e eu vou passar muitos filmes para você assistir também, tá? Ótimo. Então você vai gostar. Porque isso é repertório, é importante, a questão do filme. Exatamente. Então, o Oli, ele se aproxima muito com a realidade. O Oli é uma distopia que ele vai, enfim, a Terra está totalmente dizimada, porque a poluição, a questão da radioatividade, da radiação, enfim, dizimou a Terra, e agora todo mundo, todos os seres humanos que aqui restaram, vivem na atmosfera, no universo, pairando no universo em naves, em naves. É bem interessante. Sim, já ouvi falar. Já ouviu, Ótimo. Não deu muito nomes. Isso. Então, essa atividade, aliás, esse tema, esse filme particularmente, serve para quase toda redação com o meio ambiente, Quase toda redação você pode incluir a questão da emissão de gases, enfim. Isso. Desmatamento. Bem, então, dada primeiro parágrafo, estamos aqui, você percebeu que nós temos 3 períodos, tá? 3 períodos. Quantas linhas tem que ter em cada parágrafo? Aproximadamente de 5 a 7 a 8 linhas, vai depender muito da tua letra também, se tua letra é muito grande, é muito pequenininha, é razoável, então dá para, enfim, haver, assim, uma coerência, com a quantidade de linhas.
Contanto que no final tenha 30, tá bom? Certo? Certo. Pronto. Então, o primeiro parágrafo, você percebeu que eu, no segundo período, eu destaquei quais são os problemas. Quais são os problemas aqui? Dessa forma, a fragilidade das barreiras fiscalizadoras. Veja que eu já destaquei os problemas. O constante aumento da taxação tributária, outro problema. E a necessidade que profissionais autônomos possuem através da venda ilegal de cigarros para garantir a sua subsistência, são alguns fatores que potencializam a problemática. E aí agora eu vou analisar quais seriam as implicações do tráfico de cigarro no cenário ou no âmbito socioeconômico nacional. Em primeiro plano, é notório que o Brasil avançou na política de combate ao tabagismo desde a criação do Dia Nacional de Combate ao Fumo, em 29 de agosto, pela Lei 7.488, de 1986, com a finalidade de reforçar ações de sensibilização à Lei do Fumo, de 2011, que promove a saúde de quem não adere a essa prática, inclusive em ambientes, faltou essa aqui, em ambientes fechados. Entretanto, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, publicado em 2015, veja que eu citei o relatório, estou citando o ano do relatório. Então, quando você citar uma estatística, é importante citar o ano da estatística e também quem fez a estatística. No caso, o órgão medidor, que é a OMS. A cada 6 segundos morre uma pessoa de doenças relacionadas ao tabaco. Isso equivale a 6 milhões de pessoas por ano. Assim, veja que é um conectivo conclusivo. Assim, o contrabando nutre a cultura tabagista devido ao barateamento desse produto e sua comercialização ser de fácil acesso em praças, calçadões e bancas de revista. Né? Eu não estou falando em Formosa, mas, evidentemente, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, isso o que tem mais são em calçadões a venda clandestina ali de cigarros. Veja que no segundo parágrafo, eu constatei aqui um problema que já acontece, que o Brasil avançou muito, mas que ainda é reincidente, né? E, claro, relevando aqui a postura da OMS, da Organização Mundial de Saúde, certo? Em seguida, eu destaquei que, apesar, né, desses avanços, existe ainda a cultura tabagista no Brasil, tá? Terceiro parágrafo. Em segunda análise, conforme o IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, em 2018, os cigarros clandestinos representam cerca de 48% do mercado, sendo esta prática a fonte principal de renda das facções criminosas. Tal ação ilegal tem como agente facilitador os próprios policiais que, mediante subornos, auxiliam na operacionalização das rotas fronteiriças com o Paraguai, o que alimenta a impunidade e a indiferença, olha aí, a impunidade, um problema, né, a impunidade e a indiferença diante dos órgãos fiscalizadores brasileiros. Ademais, as mulas, nome dado aos atravessadores, ficam reféns desse subemprego como fonte de renda para a subsistência de sua família. Agora, a conclusão. Eu deixei mais linhas para a conclusão, porque agora sim que nós vamos demonstrar o que nós vamos resolver, qual é a solução desse problema. Olha só. Fica claro, portanto, que os órgãos competentes devem propor medidas com o objetivo de atenuar esses entraves. Professor, posso utilizar essa forma que você utilizou aqui na conclusão para as minhas redações? Não tem problema, pode pegar. Fica claro, portanto, que os órgãos fiscalizadores ou competentes devem propor medidas com o objetivo de atenuar esses entraves. Nesse sentido, apesar de haver dispositivos legais, como a Lei 13.804, de 2019, que estabelece punição, veja que é bem jurídico, né?
porque já existem leis. Quando eu coloco leis, quando eu coloco algo mais técnico, eu demonstro para a banca que eu não estou fazendo a prova por fazer. Eu estudei para fazer. Então, eu tenho que demonstrar para o corretor que eu tenho conhecimento daquele conteúdo. Ah, eu sou ruim em alusões, eu sou ruim em repertório. Não tem problema que vamos resolver isso, pode ter certeza, tá? Então, dispositivos legais, como a Lei 13.804, eu estou dizendo que já existe, apesar de haver dispositivos legais, como a Lei 13.804, de 2019, que estabelece punição para o motorista que participar de receptação, descaminho e contrabando de mercadorias, tornando mais seguro esse delito, né? Tornando mais seguro esse delito. Frente a isso, o Ministério da Justiça, e aí eu começo. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem irá executar? Então, frente a isso, o Ministério da Justiça, em colaboração, coloque sempre em colaboração, parceria, cooperação, tá? Em colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devem desenvolver ações, tendo como núcleo central o monitoramento por satélites, sensores e radares nas zonas limítrofes, né? Veja que eu coloquei até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, questão do Ministério da Justiça. É uma rede colaborativa contra o contrabando de cigarros. Sensores, radares nas ondas limítrofes, né? Limítrofes, o que é limítrofe? Limite, vem de limite, é um sinônimo para limite. Limite, como é uma palavra corriqueira, uma palavra popular que está no cotidiano, eu quis aqui inovar. Não tem problema algum. Limítrofe, não tem uma palavra de paraquedas aqui. Ou seja, a redação está assim, razoável, eu coloco uma palavra bonita para parecer, né, que eu sei, eu sou o lacrador dos termos. Não, está no mesmo nível a linguagem, né? E radares nas zonas limítrofes com outros países. E ainda exigir a leitura biométrica nos postos de fronteira, com o intuito, e aí vem o detalhamento, o objetivo, com o intuito, e aí o que fazer? E aí nós já falamos, né? O monitoramento por satélites e tal. Qual o detalhamento disso? Como fazer? Qual o objetivo? Né? Com o intuito de reduzir a fuga de suspeitos que tentam burlar o sistema com documentos falsos. Dessa forma, outra medida, eu coloco outra medida seria equipar e aumentar o contingente de servidores federais nas fronteiras, para agirem em ações integradas com as Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, a fim de que, a longo prazo, as constatações de Wagner sejam atenuadas. Quem é Wagner? É o autor do documentário. É o autor do documentário, certo? Então, observe que aqui tem início, meio e fim esse parágrafo, no sentido de apresentar quem fez, quem irá fazer a ação, o que fazer, questão do monitoramento dos satélites, zonas, sensores, leitura biométrica, o que fazer? Equipar as Forças Armadas em trabalho conjunto com Polícia Civil e Militar, né? Qual o objetivo? Evidentemente, não burlar o sistema com documentos falsos e agirem de maneira mais efetiva em ações integradas. Então, observe que você estava... Deu para olhar aqui a redação ou não? Tá meio complicado. Andressa? Oi, tá meio complicado por causa do celular, mas tá dando para ver. Oi? Tá. Você tem PC? Você tem computador? Tenho sim. Você tem computador? Tenho sim, é porque ele estava descarregado, eu vi agora. Na hora tá, entendi. Meu pai usou. Tá, não tem problema não. É que se você quiser reassistir a aula, não tem problema, você pode assistir, tá? Ela está sendo gravada. Beleza. Pode, fica... Bem, agora eu gostaria de expor para você
qual a estrutura da redação, como montar, como estruturar uma redação, tá? De acordo com essa que você acabou de ler. Essa redação vai estar disponível lá na plataforma, tá? Que eu vou te passar o link depois pelo WhatsApp, tudo direitinho. Beleza. E eu gostaria de... Não vou colocar proposta para você, eu não vou colocar nenhuma, assim, vamos dizer, texto para você, texto motivador. Você vai ter que pesquisar, tá? Pesquisar e construir uma redação sobre, enfim, pode ser sobre tráfico de cigarro, pode ser, você pode escolher um tema, não tem problema, que eu quero ver como você escreve, como está a sua escrita, tá bom? Não tem problema. Você pode por afinidade, né? Eu posso ver depois um tema, mas você pode escolher, fica livre para você escolher. E eu quero que você me passe essa redação até quarta-feira, no máximo, para eu corrigir e no próximo sábado a gente conversar sobre. Pode deixar. Faço sim. Então, como estruturar um texto dissertativo argumentativo? Deixa eu só compartilhar aqui os slides. Demora um pouquinho porque a internet está ruim, mas vai dar certo. Professor, posso utilizar esse modelo que vai apresentar agora? Olha, eu não indico que você utilize direto, pelo menos para entender o estilo da redação, né? Para entender o estilo da redação, você pode sim utilizar, né? Você pode utilizar nessa e até, né, nessa redação que você vai fazer agora, você pode utilizar sim, tá? Não tem problema. Agora, abandone, porque se você seguir esses modelos, não vai conseguir acima de 700, né? Às vezes, os professores colocam esses modelos não, pode seguir que dá certo. Não, não dá certo. Dá certo para 700 pontos, mas para 900 em diante, você tem que aparecer no texto. O corretor vai ver você, tem que ver você no texto. Ele tem que saber que é você que está escrevendo, não o modelo. Né? Não modelo. A estrutura, sim. A estrutura você tem que saber, e essa estrutura não tem problema, é a mesma para todos. Tá? É a mesma para todos. De certo modo, é a mesma. Tá? Então, vamos lá. Compartilhar aqui a tela com você. Olha só. Você está observando aqui a tela, né? Os slides. Tá conseguindo ver aí, né? Tá conseguindo ver? Andrés? Tem problema se você for para o computador, não. Eu espero. Não estou com pressa. A aula é com bastante tranquilidade, tá? Aqui eu esqueço que eu coloco no silencioso. Ah, tá, entendi. Tranquilo. Se você quiser mudar para o computador, eu espero. Viu? Vou tentar Se aqui. você quer que eu espero, não tem problema. Vamos mudar para o computador aqui. Tá, eu espero. Tranquilo. Ui, tranquilo. Que não tem essa pressão de horário, não. Acabou o conteúdo, a gente. Vamos ficar aqui até 6 horas, se quiser. Tá bom? Não tem problema. Certo.
Eu vou sair aqui para entrar pelo link. Ah, fica à vontade, pode. Andrés? Oi, Andrés. Ah, tá aqui já. Muito bem. Tá aqui há muito tempo, não, né? Entrou agora. Andressa, tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Levanta a mão se estiver ouvindo. Ah, ok. Entrou aqui, Andressa. Tá me ouvindo, Andressa? Andressa. Saiu. Deixa ela entrar de novo. Pronto? Oi. Pronto. Ok. Ótimo. Certinho. Certinho. Então vamos lá. Olha, então nós vamos começar aqui. Você acha que você percebeu que a nossa introdução tá dando para ver aí, né? Está. A nossa introdução tem 3 períodos, cada maisinho desse aqui é o ponto seguido, né? Então, primeiro nós vamos propor uma alusão, que pode ser o quê? Pode ser sempre
né, não indico uma estatística, né, estatística, sabe? Estatística não coloque na introdução estatística, mas sempre na introdução você pode começar com um filme, certo? Você pode começar com uma lei, sem problema nenhum, com uma legislação. Uma legislação você pode começar. Filme aqui pode ser também um documentário. Certo. Certo? Documentário. E filme pode ser também um desenho, um livro, né? Pode ser literatura. Ótimo. Literatura, pode ser um quadrinho, tá? Se você preferir, pode ficar com o áudio desligado. Quando você tiver dúvida, você pode falar, tá? Ok, vou desligar. Tese, a sua tese, evidentemente, que você vai aqui problematizar. Né? Problematizar. O encaminhamento argumentativo é aquele que nós vimos lá na nossa redação, aquela sobre o tabagismo, que você pode ter um encaminhamento. A sua tese pode ser de duas formas, né? Você pode apontar um problema ou já destacar quais são os fatores potencializadores desse problema. Então, pode ser das duas formas. Já a gente vai observar aqui no desenvolvimento da introdução. Alusão, primeiro, você contextualiza, pode ser revoluções sociais, pode ser história. Por exemplo, se for a questão da revolta da vacina, alguma coisa relacionada à vacinação, né, que eu acho muito difícil que seja, muito óbvio isso. Mas, se for, você pode começar, por exemplo, com a revolta da vacina, né? Pode ser documentos oficiais, ou seja, no sentido de ser uma legislação, tá? A tese é necessário um conectivo de oposição, a depender da alusão anterior, como nós vimos. Nós citamos um documentário que reflete a realidade. Então, não vou colocar entretanto, eu vou colocar um desse modo, nesse sentido, porque reflete a realidade. Eu só vou expor um conectivo de oposição quando a realidade for divergente da minha alusão. Né? Quando a realidade for divergente da minha alusão. Ou seja, um livro que demonstra ser um livro que fala sobre, por exemplo, o meio ambiente saudável, né, que está tudo muito bonito naquele livro, ou naquele filme, você pode dizer que, olha, no entanto, o que acontece, ou então, análogo, né, entretanto, a ficção não reflete a realidade, né, e, claro, demonstrar, assim, o problema. Só quero dizer que o entretanto aqui, o conectivo de oposição, ele deve surgir, deve aparecer no texto, quando a sua alusão for divergente da realidade, certo? Então, em seguida, nós temos o conectivo de oposição, a delimitação do tema e a contradição da alusão. Ou seja, isso evidencia o problema ou problemas, quando você contraria a sua alusão, tá? Ou seja, no caso de uma lei, por exemplo, né, você começar com a Constituição Federal, ou começar com, enfim, uma lei sobre... Você poderia começar com uma lei contra o tabagismo, a lei antifumo, e você vai dizer, entretanto, né, a lei não reflete, a legislação, a referida legislação, a referida lei não reflete a realidade, ou até mesmo não evidencia, né, o Brasil, né, de hoje, né, o Brasil contemporâneo. Bem, agora, nós temos aqui um modelo, tá? Sou contra o modelo? Sou contra. Agora, vamos começar, viu, Andrés, para você entender a estrutura e até mesmo a metodologia aqui, você vai começar com esse modelo, tá? Você vai... Professor, posso pegar esse modelo e transformar em uma redação? Pode, você pode. Nessa primeira redação, sim. Só para que você entenda a estrutura. Apesar que você já tem estrutura, com certeza você já estudou anteriormente a redação, não vai ter dificuldade com isso, tá? Professor, se eu não quiser utilizar esse modelo, não tem problema, não precisa, tá? É só que esse modelo serve para quê? Para que você entenda qual a estrutura, né?
qual é a estrutura, né, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, certo? Então, a estrutura da introdução é essa. Primeiro, a alusão. Segundo, o eixo social. Qual é o eixo social? Pode ser saúde, educação, trabalho, transporte. E o encaminhamento argumentativo. Claro, evidentemente, a tese e o encaminhamento argumentativo, tá? O encaminhamento argumentativo está aqui, é que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a nossa introdução fica assim. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a, por exemplo, se fosse saúde mental, no caso, a saúde, você colocaria saúde. Se fosse um tema relacionado à educação, aí você colocaria educação. Relacionado ao transporte. Se fosse um tema sobre segurança pública, você colocaria sobre segurança. Eliminaria esses outros e colocaria somente o eixo que o tema fosse destinado, tá? Então, garante a todos os indivíduos o direito à segurança e ao bem-estar social, ponto, né? O bem-estar social, ponto. E agora vem a tese. Contudo, por quê? Contraria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade, veja aqui que eu delimitei o tema. Eu já encapsulei, eu já formatei aqui o tema. Olha, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade, ou seja, o embrutecimento, o trato através da violência, né? Ostensividade quer dizer isso, impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. Impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. Pronto. Aqui é a nossa alusão e a tese. Temos 2 períodos aqui no parágrafo. E o último período? O último período é o encaminhamento argumentativo, que você pode utilizar uma dessas formas. Eu só não quero utilizar nenhuma dessas formas, eu posso utilizar outra forma? Pode, não tem problema. Você pode utilizar, sim, uma forma que você já está habituada a fazer. Não vejo problema algum nisso. Contanto que depois você se desvencilhe, ou seja, abandone esses modelos, né? Se abandone. Isso aqui é somente para que você entenda a estrutura. Que às vezes o estudante vai para a prova com esse modelo formado, com essa formatação, com esse modelo. E acaba que ele se deixa seduzir, porque é fácil, está tranquilo. Né? O seu caso, você realmente desafia, né, suas potencialidades, coloca realmente a escritora Andressa para fora, e aí irá conduzir com a sua forma de escrever. Quero que você encontre a sua forma de escrever. Olha, eu tenho esse estilo, eu vou levar esse estilo até para a prova. Eu tenho o meu modelo, eu criei a minha estrutura, eu tenho uma estrutura, essa que o professor está explicando, que tem 3 períodos, tem que ter uma alusão, tem que ter a tese, tem que ter um encaminhamento. Agora, o meu modelo, o modelo da Andressa, é esse. Eu criei. Então, eu vou levar até a prova este modelo, que eu criei. É a Andressa aqui falando, não é modelo achado na internet. Quero que você descubra isso, tá? Porque aí será como você enganchou aqui, né? Como você irá, com certeza, demonstrar que é criativa, tá? Bem, tá me ouvindo? Tranquilo aí? Estou sim, estou. Pronto. O encaminhamento argumentativo. Primeiro parágrafo. Encaminhamento argumentativo. Então, vamos lá. Nesse sentido, é necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de sanar a problemática. Posso utilizar esse? Pode, você pode utilizar. Você pode utilizar. Dessa forma, cabe avaliar os fatores. E quando você fala que vai avaliar os fatores, é porque você tem que falar quais são. Não vale dizer que existem fatores e não expor depois quais são os fatores, né? Diante disso, convém analisar as principais consequências de tal postura negligente para nossa não pode, né? Então, este aqui, ou então para a sociedade. Você pode substituir para a sociedade, tá? Enfim, você pode escolher um desses e da forma como você preferir para a sua conclusão do parágrafo, para a conclusão.
Ficou dessa forma, eu preferi utilizar assim. Como foi a alusão? Vamos lá. Promulgada pela ONU em 1948, isso aqui é uma citação clichê, tá? É uma citação clichê. Todo mundo cita a ONU, cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por isso que é modinha, que é uma forma, né? Que é uma forma e uma forma de escrever. Tá? Então, promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à segurança e ao bem-estar social. Contudo, e aqui o nosso conectivo de oposição, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. Nesse sentido, é necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de sanar essa problemática. E aí, claro, aqui a redação que nós já falamos, né, a questão da alusão, temos aqui uma alusão, né, que é o primeiro período, tá? Primeiro período. Depois, eu exponho a nossa tese, ou até mesmo os fatores, né, os fatores que potencializam, que são a fragilidade das barreiras, o constante aumento da taxação tributária, né, e outra necessidade de, claro, emprego, né, de profissionais autônomos, trazer o sustento para a sua família, né, garantir a sua subsistência. Claro, e aí depois eu coloco uma finalização. Eu posso aproveitar essa sua finalização, professor? Pode. Diante disso, é válido analisar quais seriam as implicações que o tráfico de cigarro provoca no âmbito socioeconômico nacional. Posso? Pode, não tem problema algum. Certo? E agora o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai também 3 períodos. Primeiro parágrafo, o primeiro argumento, dados do cotidiano e, claro, o aprofundamento do dado do cotidiano. Você vai perceber que nós utilizamos aqui diferentes alusões. Com um olhar também especial para a legislação. Nós temos aqui dados do cotidiano. Nós temos aqui também a legislação. Nós temos a legislação, nós temos também filmes, tá? E, claro, literatura. Nós temos também teorias filosóficas e sociológicas. E, claro, alusões históricas também eu posso fazer históricas. Certo? Você vai ver, é muita coisa. Não, vai ser tranquilo. Você vai ficar expert em alusões. Escute o que eu estou falando. Não se preocupe. Você vai encaixar na sua cabeça e você vai aprender para a vida inteira, tá? Então, nós temos o primeiro parágrafo com 3 períodos. Nesse primeiro parágrafo, você pode utilizar diferentes alusões. Eu sugiro, não tem problema algum, você utilizar um dado do cotidiano, ou uma teoria também, uma teoria filosófica ou sociológica. Muitos utilizam Zygmunt Bauman. Conhece Zygmunt Bauman? Conheço. Fica clichê já está clichê. Todo mundo utiliza Zygmunt Bauman. Todo mundo utiliza a questão da liquidez da vida, da liquidez das relações. Todo mundo utiliza. Eu procuro não usar nas minhas redações. Porque já está clichê. Que nem aquela frase de Kant, né? O homem é aquilo que a educação faz dele. Então já está clichê. Por isso que esses modelos são negativos, justamente por isso. Porque o corretor já conhece essa estrutura. A estrutura, claro, ele conhece a estrutura, mas os modelos, ele também conhece. Se você for com esse modelo pronto, ele vai dizer logo, opa, isso aqui é 600 pontos, isso aqui é 700 pontos, então não tem. Por isso que é importante você criar o seu próprio modelo. Bem, e em seguida o aprofundamento do cotidiano, ou aprofundamento da teoria, tá? Você pode desligar o áudio, sem problema algum, tá?
Tá dando um pouquinho de interferência. Então, a questão do aprofundamento do dado do cotidiano, ou da teoria, ou da literatura. Por exemplo, no sistema carcerário brasileiro, tem um livro, se você for refletir sobre esse tema algum dia, e vai refletir, tem um tema sobre presídios, né? Sobre o sistema carcerário, a precarização do sistema carcerário brasileiro. E aí tem um livro chamado Presos que Menstruam, né? Nana Queiroz, tem esse livro. Se não me engano, é esse o nome da autora. E nesse livro, ela vai falar das más condições de vida, de convivência, enfim, de saúde das detentas. Porque quando fala em sistema carcerário, pensa só em homens. Mas não, existem mulheres também presas que precisam de absorvente, precisam de tratamento ginecológico, e essas são excluídas. O nome do livro qual é o nome do livro? Presos que menstruam? Perfeitamente. Perfeitamente. Presos que menstruam, de Nana Queiroz. Tá? Então, veja. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1, argumento. Pode ser também causa e consequências. Tá bom? E argumentos gerais, governo, educação e cultura. Vamos ver como é que fica. A educação é um fator fundamental no desenvolvimento de uma nação. Em um país que já ocupou a 9ª posição na economia mundial, seria racional acreditar que o Brasil possui um sistema público de ensino eficiente. Contudo, a realidade é justamente o oposto, e o resultado desse problema, ou desse contraste, é claramente refletido. Aí você coloca, por exemplo, se for segurança pública, segurança pública. Pronto. Você coloca o problema. Essa estrutura, esse modelo, desculpa, tá chapado, né? É um modelo que você vai utilizar somente, vai alterar somente o eixo temático, né? No caso, o problema. Em seguida, qual o próximo período? O último período aqui. Aí você vai dizer o seguinte, olha, conforme, e aí, claro, um conectivo que você pode dizer, segundo, de acordo, né? Segundo, conforme, de acordo, né? Então, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e claro, o medidor da pesquisa, que é o IBGE, tá? 25% dos jovens negros já sofrem algum tipo de violência. E aí você apresentou os dados do cotidiano. Percebeu aqui a estrutura? O dado do cotidiano, primeiro tem um argumento, em seguida o dado do cotidiano, e claro, o aprofundamento do dado do cotidiano, que aí é com você. O aprofundamento do dado do cotidiano é você que vai fazer. Então, ficou dessa forma o segundo parágrafo. Primeiro, eu coloco o argumento 1, a educação é um fator fundamental, né, no desenvolvimento de uma nação. Aí eu, enfim, coloco, né, escrevo sobre a questão da 9ª posição do Brasil. Contudo, a realidade é justamente o oposto, e o resultado desse contraste é claramente refletido no problema. Qual o problema? Segurança pública, ou meio ambiente, ou precarização do meio ambiente, ou a questão do sistema carcerário, ou da saúde mental, enfim. Conforme, e aí, claro, o conectivo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 25% dos jovens negros já sofreram algum tipo de violência. Aí agora é o aprofundamento do dado do cotidiano, que eu vou utilizar o conectivo diante disso, tá? Atenção, e vou insistir, não utilize esse modelo para todas as suas redações. Aqui é apenas para que você entenda a estrutura da redação, como você deve distribuir os argumentos, como você deve escrever, claro, e aí você vai criar uma estrutura própria, tá? Beleza. Então, aqui temos o segundo parágrafo, como nós já lemos lá anteriormente. Esses slides vão ser entregues a você lá na plataforma, eu vou explicar depois lá no WhatsApp, tá? E aí temos aqui o primeiro parágrafo, eu cito a lei, né? Eu cito um dado cotidiano depois, que é o OMS, tá? Cada 6 segundos morre uma pessoa, apesar de ter uma lei
antifumo, tá? Assim, o contrabando nutre a cultura tabagista, né? E eu constato aqui depois, eu aprofundo, o aprofundamento argumentativo tem que acontecer. Não basta só citar o dado cotidiano. Ah, eu citei a estatística, eu citei um dado lá do OMS, está tudo certo. Não, é necessário você refletir sobre esse dado, refletir sobre o dado do cotidiano, tá? Temos aqui o argumento 2, tá? O argumento 2. O argumento 2. Faz-se mister ainda salientar aí você cita o argumento 2, tá? É necessário o quê? Aí você pode inserir aqui com relação enfim, o sucateamento, a também precarização da polícia militar, né? E veja que eu já citei Bauman, né? Citamos Bauman aqui. E, claro, Bauman é um clichê. Infelizmente, se tornou um clichê. Ele se tornou aquilo que ele mais temia. O quê? Líquido. Ele se tornou liquidez, ele se evapora agora, né? Eles falam das relações líquidas, das relações frágeis, e ele se tornou frágil, no sentido de ser citado, né, muitas vezes, e às vezes as pessoas nem entendem o pensamento dele, e fala sobre a modernidade líquida, né? Sobre a modernidade líquida. Bem, veja bem, então vamos lá. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da modernidade, vivida no século XXI. Diante de tal contexto, e aí, claro, você tem um aprofundamento argumentativo, tá? Você tem que aprofundar. Veja que na redação que eu escrevi, eu não utilizei esse modelo, eu utilizei a estrutura. Ou seja, cada parágrafo com 3 períodos, eu vou colocar diferentes citações em cada parágrafo. Essa redação, de fato, também jurídica, né? Confesso a você, tem muitas leis aqui. Terceiro parágrafo, e aí eu coloco outro dado do cotidiano, poderia ser um filme? Poderia, sem problema algum. Tá? Então, Instituto Brasileiro, e aí, claro, o IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, citei mais uma vez um dado do cotidiano que fala sobre, com relação às facções criminosas, a rentabilidade dessas facções, tá? E, claro, isso é devido também à subsistência das famílias, né? Se submetem a esses trabalhos precários. E a conclusão? A conclusão você deve começar com um argumento conclusivo. Como, por exemplo, eu citei aqui, ó. Fica claro, né, com um argumento conclusivo. Fica claro, portanto, que órgãos competentes devem propor medidas com o objetivo de atenuar esses entraves. Que entraves? Eu já citei, já mencionei a questão das fronteiras, a questão da taxa, lá na frente, né, lá no início, a taxação, né, de impostos, o aumento dessa taxação, tá? Nesse sentido, e aí eu vou e proponho agora a conclusão. Você pode utilizar também, Andressa, essa forma. Infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas que visem a construção de um mundo melhor. É um pouco clichê esse finalzinho aqui, confesso, né? A solidificação de políticas públicas. Pronto. Já de políticas públicas. Pronto. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Também é outro clichê que se pode utilizar, né? Posso utilizar o seu, professor? Não tem problema, pode utilizar sim, este aqui que eu apresentei para você. Opa, vamos lá. Conclusão. Temos o argumento conclusivo, a solução do problema e o fechamento do texto. O fechamento do texto, eu vou voltar lá para a introdução, com certeza alguns professores já falaram, a introdução é lá do argumento 1, né? Lá do parágrafo 1º, aliás. Então, são 5 elementos. Eu costumo resumir em apenas 3 elementos, né? 3 ou 4 elementos. Ou seja, temos o agente. Quem são os agentes? Família, Estado. Agora, um Estado aqui tem um parênteses, né? O Estado é muita gente. Por exemplo, tem pessoas que colocam, o Estado deve, ou então o Estado em colaboração, mas o Estado tem várias pessoas dentro desse Estado aqui. Tem o MEC, tem o Ministério da Justiça,
tem o Ministério da Economia, tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério do Meio Ambiente. Então, tem várias pessoas dentro aqui. Tem ONGs, claro, não faz parte do Estado, né? Mas também é um agente. Tá ONGs. Tendo interferência no áudio. Tá tendo interferência no áudio? Melhorou? Melhorou aqui, não? Tenta desligar o seu microfone para ver. Tá tendo interferência no áudio. Tá tendo interferência no áudio? Será que é aqui mesmo? Aqui a net tá boa. Desde quando tá tendo interferência? Faz tempo? Foi agora. Tô ouvindo, pode falar. Está dando uma interferência no seu áudio. Tá. Melhorou? Melhorou. Então, aí, você pode desligar. Deixa eu ver aqui se o áudio tá ligado. Desliga o áudio para ver aí. Talvez seja essa interferência. O áudio tá ligado? Pronto, melhorou aí, né? Ótimo. Então vamos lá. Então, eu estava dizendo que o Estado, quando você cita o Estado como agente transformador, agente que vai fazer, quem fará, né? Aqui é o quem. Quem fará? O quem fará, ele tem outras pessoas, tem o MEC, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, né? Tem outros agentes dentro do Estado. Então, tem que detalhar bem e quem é esse agente, né? Para não colocar só o Estado, é muito abstrato. E qual a ação, né? O que fazer? O que fazer? E qual o meio, né? O como fazer? Como fazer? E a questão da finalidade, do objetivo, que aí você vai detalhar a proposta de intervenção. Assim como eu fiz aqui, né? Assim como eu fiz lá no caso da redação sobre tráfico de cigarro. Eu disse, quem irá fazer? Quem vai fazer? O Ministério da Justiça, Ministério em colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia e, claro, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Devem desenvolver, poderia até ser aqui também fiscais municipais, né? Alguma coisa do tipo, né? Bem, devem desenvolver ações. Que ações são essas? Tendo como núcleo central o monitoramento por satélite, sensores e radares nas zonas limítrofes do país e ainda exigir a leitura biométrica. Então, o que fazer? O que está aqui? Como fazer? Qual o objetivo disso, né? Com o objetivo, com o intuito de reduzir a fuga de suspeitos que tentam burlar o sistema com documentos falsos. Dessa forma, outra medida seria equipar e aumentar o contingente de servidores federais nas fronteiras para agirem em ações integradas com as Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, a fim de que, a longo prazo, as constatações de Weiner sejam atenuadas. Então, veja que eu coloquei até duas ações aqui, né? Ou seja, equipar e aumentar o contingente de servidores federais em ações o quê? Integradas com as Forças Armadas, Polícia Civil e Militar. Tá bom? Então, o fechamento da redação fica dessa forma. Se você está conseguindo entender, entendeu bem a estrutura da redação? Entendi, sim. Entendeu, né? Então, o que você vai fazer agora? Eu disse que você poderia escolher qualquer tema, mas eu mudei de ideia. Se tiver tendo interferência, avisa. Viu? Tá tudo ok. Certo. Olha, então, eu coloquei aqui uma redação para você. Vamos colocar como nosso tema 1, primeiro tema, que é sobre a romantização e banalização das doenças psiquiátricas. O que eu disse que você vai aprender e até mesmo fixar na sua mente a questão das alusões, né? Desliga só um minutinho o seu áudio, por favor.
a questão das alusões. Veja bem, aqui, nesse esquema, nessa estrutura, tá? Nós temos o primeiro parágrafo. Nós temos o primeiro parágrafo que eu posso utilizar, é esse texto, que eu posso utilizar essa estrutura, evidentemente eu não vou colocar igual, eu vou pensar, eu vou refletir, né, e vou tirar aqui a minha alusão, né, eu vou tirar a minha alusão, eu vou tirar os meus problemas, a questão da tese e do encaminhamento argumentativo, que eu já sei qual que eu vou utilizar, certo? Então, eu tenho uma estrutura já pronta aqui dentro desse banner, tá? Então, veja que tem argumentos chaves argumentativas, que é a bulimia, anorexia, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, depressão e namofobia. O que é namofobia? Eu não vou falar, você vai pesquisar e vai entender muito bem o que é namofobia, que hoje em dia, sem um determinado aparelho, as pessoas enlouquecem, né? Ou até mesmo se imaginar sem internet, as pessoas enlouquecem. Então, nos últimos tempos, as doenças mentais passaram por um processo de glamour. Você, claro que você não vai utilizar dessa forma, é apenas aqui uma demonstração, é apenas uma provocação, o que está aqui dentro desse plano, né? Então, dessa forma como está escrito aqui, você, evidentemente, não vai utilizar. Mas você pode utilizar a ideia. Você não é psiquiatra, por isso, não brinque de diagnosticar. Ou seja, muitas pessoas se automedicam, ou até mesmo, que aí é um problema, a automedicação, é um problema aqui o autodiagnóstico, né? E aí cria-se também um problema chamado, e ao invés de ser hipocondríaca, né? Hipocondríaca é aquela pessoa que busca e acha que está com doença só de ouvir falar, né? E aí, hipocondríaca. Ou até mesmo agora o cibercondríaca, ou seja, a pessoa que busca na internet os sintomas, e só por ela achar que está com sintomas, já sai se medicando e acha que está com aquela doença. Então, aqui você pode, nesse banner, você pode utilizar também uma alusão fílmica, que você já assistiu esse filme, O Mínimo para Viver? Pode escrever no chat, não tem problema não. Eu abro aqui, se quiser falar. Já assistiu? Qual é o seu nome? O Mínimo para Viver. O Mínimo para Viver. Sim, vamos. Tem nada a ver. Vou te mostrar a imagem de novo aqui. Tá aqui, ó. Assistiu, né? O Mínimo para Viver. Então, você pode utilizar esse filme na sua redação, inclusive para começar, sem problema algum. E aqui é um dado do cotidiano. Um dado do cotidiano. Né? Ou seja, aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, veículo de... Aí, claro, evidentemente, você vai utilizar aqui qual referência? A revista Veja ou a Organização Mundial de Saúde? Claro que é a Organização Mundial de Saúde, né? Organização Mundial de Saúde. Se você tiver com o celular e com o computador, dá um pouco de interferência, tá? Tem que deixar só um. Você já ouviu falar nesse livro, Demônio do Meio-Dia? Não. Eu tenho esse livro em casa, nunca comecei a ler, já até marquei aqui, mas eu tenho esse livro em casa, Demônio do Meio-Dia, tá? Demônio do Meio-Dia tá aqui, é de Andrei Salomon, né? É um escritor norte-americano, ele passou quase 5 anos, ou mais de 5 anos, né, escrevendo esse livro. É um livro que você pode citar na sua redação. O livro traz relatos da experiência do próprio autor. Você pode começar a sua redação com esse livro. Você pode começar a redação com o livro. O livro Demônio do Meio-Dia, de Andrew Salomon, né, uma anatomia da depressão, traz relatos, ou então descreve relatos, relata experiências do próprio autor com a doença e uma profunda pesquisa sobre o tema. Mitos, traumas e depoimentos de diversas pessoas que têm depressão.
Então, observe que aqui temos o primeiro parágrafo, nós temos o segundo parágrafo. Você pode extrair informações para a sua redação aqui desse banner. Terceiro parágrafo, e claro, o quarto parágrafo não temos aqui, é evidente que é mais fácil, né? Nós temos aqui o quarto parágrafo, que são as soluções do problema, ou até mesmo os caminhos que você irá percorrer para solucionar ou para apontar intervenções para sanar, diminuir esse problema na sociedade. Então, eu já enviei para você aqui esse tema, aliás, esse banner, tá lá no teu WhatsApp já. Deixa eu ver aqui se eu enviei. Tá lá no WhatsApp, você pode recorrer a esse banner, tá? Eu vou enviar também já o link, né, da aula, vai demorar um pouquinho, mas eu envio o link da aula, da plataforma que você vai ter acesso, vai ter teu nome lá, então tudo que tiver abaixo do seu nome é seu, tá bom? Então, eu peço que você... Alguma dúvida? Não. Não, né? Qual a sua tarefa agora? É fazer uma redação seguindo essa estrutura. Se você quiser seguir esse modelo, não tem problema, você pode, para entender a estrutura. Agora, professor, eu já tenho uma estrutura, já sou estudante, já sei, né, como fazer uma redação, não tem problema. Você pode seguir aí como você pensa a redação, como você já tem hábito de escrever, tá certo? Entendeu? Entendi. Certo, então, deu um pouquinho de interferência, né? Mas eu acho que vai normalizar na próxima aula. Você vai entrar pelo computador e vai dar certo, tá? Então, Andressa, é isso, né? Eu vou compartilhar com você a sala de aula, vou preparar direitinho aqui, tá bom? E logo mais eu envio para você começar aí a sua redação. Você pode me enviar até terça, quarta-feira. Eu não peço que envie, ou até mesmo esse final de semana, pode me enviar hoje ou amanhã, não tem problema, domingo também, a gente está aqui disponível, tá? Não tem, qualquer momento que você precisar de dúvida, se tiver dúvida, de madrugada, né, não sei a hora que você dorme, mas você pode sim enviar que a gente vai estar disponível, tá? Não tem problema, não tem, o nome do cursinho é Corujão, então qualquer hora é hora de aprender, né? Tá bom? Certo. Ok, então, forte abraço, até a próxima. Aí, claro, na medida que você enviar a sua redação, eu vou corrigir, e aí, claro, dar o feedback, mostrar como é que, na prática, como é essa metodologia que nós discutimos hoje, tá bom? Adorei a aula, foi muito produtiva. Tá certo. Então, até mais, até a próxima aula. Qualquer coisa, entre em contato.